O Inter deve mostrar pela primeira vez a sua ideia de time titular para a temporada, nesta quarta-feira contra o Inter de Santa Maria. Quero falar também sobre avanços no mercado de transferências e um camisa 9 que está perto de ser anunciado. E também, gente, o novo foco, o novo alvo do Inter na janela de transferências se intensifica a partir da derrota para o Ipiranga lá em Erechim. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, então já chega. Deixando o teu like e te inscrevendo aqui no canal. Afinal, ontem a gente bateu a nossa meta na live das 7 horas, batemos aí 131.400, então agora faltam 600 para a gente chegar a 132 mil, seria uma meta sensacional aqui no canal, então me dá essa força, deixa teu like, hype o vídeo para a gente seguir chegando a mais colorados aqui no canal do Colar nessa nova fase em 2026, tá bom? Vamos seguir atualizando as últimas do Inter, gente. Eu quero começar falando sobre o planejamento e o primeiro time titular, que a gente vai ver das ideias do Paulo Pesolano na quarta-feira, 7 da noite, tem Inter e Inter de Santa Maria pra gente analisar, o que será deste duelo pelo Campeonato Gaúcho. Dentro do planejamento do Inter, esse jogo com titulares, com força máxima, e a gente pode ver, inclusive, a estreia de 5 jogadores em 2026. Rocher, Paulinho, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro. Eles devem começar o jogo como titular. E a gente vai ver, as primeiras ideias do técnico uruguaio. Eu sei que ele esteve na beira do gramado contra o Monson na segunda rodada, goleada por 4-0, mas vamos lá, era um time que ainda tinha muitos garotos. Esse jogo teve, por exemplo, o Alisson, o Benjamin, o João Vitor, o João Bezerra, então era um time diferente do que será esse da quarta-feira, que deve ser um Inter muito parecido com o da estreia no Campeonato Brasileiro, no próximo dia 28, contra o Atlético Paranaense, também no estádio Beira-Rio. Aliás, é o jogo depois do Grenal, que é o jogo depois do Inter de Santa Maria. Então fica um grande ponto de interrogação sobre o que o Inter vai fazer no Grenal. Se vai colocar um time titular, se vai colocar um time misto, se vai preservar totalmente visando a estreia do Campeonato Brasileiro. Então são muitas perguntas que a gente tem em relação a esse duelo, mas vamos um passinho de cada vez. A tendência de escalação, gente, para esse duelo contra o Inter de Santa Maria, tem o Rocher no gol, Bruno Gomes na lateral direita, o que para mim é uma tendência, do Bruno ser utilizado mais como lateral do que como volante, Gabriel Mercado, Vitor Gabriel e Bernabé na esquerda, tá? Então linha de defesa definida dessa forma. No meio campo, Ronaldo e Paulinho, dupla de volantes, Alan Patrick, Vitinho e Carboneiro, e na frente o Rafael Borré. É a tendência de escalação, lembrando que 2 reforços já foram anunciados, mas ainda não tem condições de jogo. Félix Torres e o Paulinho. O Paulinho não saiu no bid ainda, mas deve sair, e o Vijagra está em processo de chegada aqui a Porto Alegre. Então Félix Torres e Vijagra ainda precisam chegar e começar a ver qual é a real situação física desse jogador. E o Félix Torres está treinando já, mas depende de um ritmo de jogo e até mesmo da sua publicação também no bid da CBF. Tô curioso para ver esse time, mas acho que é um time que vai fazer um bom enfrentamento. Estou confiando bastante no Pesolano para que ele seja um diferencial do Inter aí nessa temporada. Aliás, se tu vai no jogo da quarta-feira, além de ver os titulares, tu pode também ver as promoções da Inter Store Beira-Rio. Afinal, a loja está recheada de produtos, tá com muitas novidades. E lançamentos também, tá chegando a nova camisa do Inter, tem outras que estão entrando na promoção, então você consegue comprar lá na Inter Store com a certeza de ter acesso à maior gama de produtos licenciados do Clube do Povo. Lojas abertas todos os dias, das 10 da manhã às 6 da tarde, ou de forma online, aqui no link que eu tô deixando na descrição desse conteúdo. A Inter Store, que é minha parceira de longa data aqui, mais de 6 anos de parceria, então, poxa vida, sempre recomendo de olhos fechados para vocês o trabalho do pessoal da Inter Store Beira-Rio, tá bom? Seguindo nossa pauta, gente, o Inter está muito perto de anunciar mais um reforço. Eu estou falando do centroavante Alejandro, jogador que está no CSKA Moscou da Rússia. A gente já vem falando sobre ele aqui há um bom tempo no canal. Jogador de 26 anos, que teve a sua principal temporada em 2024, onde foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Vitória, junto do Yuri Alberto naquela temporada.
E é um jogador, gente, que está querendo voltar ao futebol brasileiro, muito pela não adaptação ao futebol da Rússia, por mais, né, que esteja lá ainda, né, jogando pelo CSKA. Foram poucos jogos, né? Até tô pegando a ficha completa do Alejandro aqui, tá? Nessa temporada, por exemplo, foram só 19 jogos e 2 gols marcados. Na temporada anterior, 7 jogos e nenhum gol marcado. Aí tu vai pegar a temporada dele pelo Vitória em 2024, 52 jogos, 21 gols e 7 assistências. Pelo Bragantino, 33 jogos, 8 gols, 3 assistências. Antes, 35 jogos, 9 gols, 3 assistências. Então, ele vive seu pior momento da carreira, o Alejandro no futebol russo. O Inter entende, né, que a chegada dele ao Brasil, nessa nova adaptação, né, voltando para casa, será positiva, né? O Inter entende que ele poderá retomar um bom momento artilheiro aí que já teve em outros momentos da sua trajetória. Ele chega para ser um parceiro do Borré, não para ser um substituto, né? A ideia do Pesolano é jogar com 2 atacantes. O Borré saindo um pouquinho mais da área e o Alejandro sendo o cara mais da referência. Até não é muito o perfil que o Inter estava procurando anteriormente, né? A gente citou aqui Pedro Raul, Verratti, né? Jogadores que são mais aquele 9 fincado dentro da área. O Alejandro tem uma característica diferente, então a gente vai analisar, né, o que pode agregar esse jogador ao Inter, mas eu acho que, né, dentre as opções que o Inter trabalha no mercado, acaba sendo, né, uma boa alternativa o centroavante de 26 anos, que deve chegar num contrato de empréstimo de uma temporada, e aí fica só a dúvida se será uma obrigação de compra, como é o contrato do Vijagra com o mesmo CSKA Moscou, ou se é uma opção de compra, se o Inter pode, né, ao final do empréstimo, optar por não ficar com esse jogador, ou se for optar ficar com ele, tem, né, um valor estipulado já em contrato. Então, Alejandro, né, deve ser a próxima contratação do Inter, que também foca, né, as suas atenções em outros alvos. O Inter já anunciou, como eu disse, 3 jogadores, está para anunciar aí o Alejandro, seria o 4º nome. O Inter ainda busca um zagueiro, e eu trouxe ontem aqui no canal o nome do Arthur Chaves, zagueiro do Hoffenheim da Alemanha, jogador que o Inter está, né, aguardando o fechamento da janela na Europa no dia 2 de fevereiro para saber, né, se o Hoffenheim vai utilizá-lo ou não, ou se vai negociá-lo com outro clube do futebol alemão para que ele pegue, né, mais rodagem na liga alemã mesmo do que voltar ao futebol brasileiro. O Inter ainda vai buscar um lateral esquerdo, e essa busca foi acelerada, né, muito pelo teste que o Inter fez contra o Ipiranga, né, colocou o Brian Aguirre na esquerda para ver se poderia ser uma peça ali a jogar de uma forma mais defensiva, um lateral que tenha características opostas ao Bernabei, e não deu. Tá? O Inter volta ao mercado para buscar um lateral esquerdo. Muito se falou no nome do Fabrício Angileri, jogador que está livre no mercado, mas ainda nada, tá? Não dá para dizer absolutamente nada sobre esse jogador, só que o Inter vai buscar um lateral esquerdo, um zagueiro, um volante, também será buscado no camisa 8, um jogador de lado de campo. São as buscas que o Inter faz neste momento para fechar a janela de transferência no primeiro momento, mas o Inter também tem sido muito claro. Não teremos contratações caras, não teremos contratações em profusão. Será exatamente o que o Inter precisa para compor o plantel, e com jogadores emprestados ou livres no mercado, sem um grande investimento por parte do Internacional, tá bom? Não esquece que hoje é dia de Champions League lá na KTO, então estamos falando aqui, ó, de Bodo Glimt e Manchester City, Copenhagen e Napoli, Sporting e PSG, tem também Real Madrid, Mônaco e Internacional contra o Arsenal. Então são grandes jogos aí para você se divertir em kto.bet.br. Sempre lembrando, jogue com responsabilidade, porque a KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos, tá bom? Chegou até o final? Não esquece do like e de te inscrever no canal para a gente bater a nossa meta de 132 mil aí até o final do mês de janeiro, tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!